meu nome é Carol e este é o vlog Eu Já Perdi a Conta. Eu acho que é 26, não sei. Olha só, eu fiz acho que vocês já viram na apresentação do Darkwing, esse pequeno cenário, mas eu tenho que ajeitar porque, ó, tá até uma aranha aqui caindo. Eu tenho que ajeitar, né, melhorzinho. Eu não sei direito mexer nesse negócio essa imitação de teia, mas eu achei super legal essa imitação de teia. E ontem foi aniversário do meu pai. Ontem não, é hoje aniversário do meu pai, mas ele estava com tanta fome, porque as empresas ali no iFood que entregavam bolo, salgadinho e tal, elas só funcionavam até ontem, então a gente tinha que pedir as coisas ontem, né? E ele não queria esperar pra gente fazer as coisas pra hoje, né? E aí a gente fez tudo ontem, bateu palma ontem e tal, parabéns ontem. E ele tava doido pra comer o bolo, comer o salgadinho, porque ele tava morrendo de fome. Meu pai com fome é uma coisa desesperadora. Aí eu já tinha arrumado tudo, fiz tudo e vou mostrar pra vocês o estrago que ficou, né? Porque não sobrou praticamente nada, ainda tem bolo pelo menos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui o que sobrou dos salgadinhos, eu botei de volta, porque o pratinho era esse. A mulher dos docinhos cancelou, então eu tive que botar uns copos ali, né, a idade do meu pai. O bolo, eu comprei essas velhinhas de bola de futebol, que eu achei bonitinho. Esse bolo, a gente ama ele. Ele é de cobertura de ovo maltine e tem recheio de brigadeiro. Daí eu pendurei ali, grudei umas bolas, uns balões aí. Eu ia grudar mais, mas aí ia ficar muito over. Mas, né, eu ainda tô tomando café, mas é basicamente isso. É o estrago que ficou. Então, acabou a temporada de aniversários aqui em casa, né? Porque no mesmo mês é eu e meu irmão, no mês seguinte é minha mãe, depois no mês seguinte é meu pai. Daí, né, ótimo pro bolso. E pra dieta. Mas agora é isso, né? Eu fiz umas trocas do Scooby, eu tinha uns pontinhos aí, uns créditos, e apareceu umas coisas bem interessantes. Às vezes eu dou uma olhada no que eu tenho de desejados, mas às vezes eu não botei todos os meus desejados que tem na Amazon, não estão no Scooby. Alguns estão, alguns não. Mas aí eu fui lá no Desejados e tinha quarto de despejo. Eu não deixei para fazer o unboxing porque eu tinha que enviar logo para a pessoa a minha avaliação, por isso que eu tô mostrando agora. Ela mandou um marcador, foi um cara, né, mandou um marcador, o livro tá em perfeito estado. Ele tem, eu acho que esse amareladinho aqui é normal, porque as páginas são bem amareladas. Ele tá até ainda difícil difícil não, ele tá mais certinho aqui de abrir, né? Eu acho que ele deve ter lido só uma vez e tá em perfeito estado. Esse livro, ele tá há muito tempo na minha wishlist, porque ele não é um livro barato. E aí custou, acho que 2 créditos e valeu a pena, porque, né, eu tinha lá bastante créditos. E outro livro que eu achei também foi que tá há pouco tempo na minha wishlist da Amazon, mas não estava nos desejados do Scooby, é esse 4 Homens em 44 capítulos da Bibi Easton. E parece-me que tem uma série da Netflix e também está em perfeito estado, ela mandou vários marcadores. E eu adoro quando vem, não precisa nem de marcador, mas eu adoro quando vem bilhetinho. Eu sempre mando bilhetinho nas minhas trocas, porque eu acho que deixa você... Porque você tá trocando diretamente com a pessoa, né? Então eu acho que você tem o endereço da pessoa, é uma coisa muito direta, é uma coisa muito íntima. Então eu acho que você mandar um bilhetinho, eu até deixo o bilhetinho, porque é uma coisa assim que te deixa muito próxima de quem te mandou, né? Eu acho que isso é uma gentileza muito legal, sabe? Eu gosto desse tipo de gentileza. Deixa eu limpar meu óculos, porque tá feio o negócio aqui. Mas é uma gentileza muito interessante, eu gosto, porque deixa marcado o livro, é que nem
Lógico, ninguém quer uma dedicatória, mas é tipo uma dedicatória, né? Marcou a história do livro, faz parte da história daquele livro. E esse 4 Homens em 44 Capítulos, eu fiquei interessada porque é um livro adulto, né? Eu não sei se ele é exatamente erótico, mas ele é um... Eu tenho que ver qual é a... Eu tenho um roteiro para um vídeo para dizer qual é exatamente a diferença entre literatura erótica e literatura pornográfica. Eu já vi essa definição que foi dada pelo Georges Bataille. Eu tenho até o livro dele aqui, mas é um livro muito complicadinho, muito academicista, então eu não consegui terminar. Mas eu acho que seria interessante um livro sobre isso, porque é uma coisa que, pelo menos pra mim, é uma coisa que a gente fala hot, a gente generaliza, mas existe uma diferença entre o que é pornográfico e o que é erótico. Né? A gente não usa muito a palavra erótico, porque hot, ela meio que camufla o que é isso. Eu uso o termo adulto, porque adulto, ele engloba, porque sexo é um tema adulto, né? Então ele falando, eu falando adulto vai englobar o que se fala numa vida de adulto, né? Então engloba sexo. Mas é isso, eu sei que esse livro ele tem bastante cenas de sexo, assim como a série, ela é bem explícita e tal. Mas enfim, um dia eu pretendo fazer esse livro, ou pelo menos fazer essa discussão, porque eu acho que é interessante. É um tipo de literatura que eu leio, mas eu não leio porque existem clássicos que fazem parte da literatura erótica, né? Eu até tenho um vídeo que eu ainda não botei ao ar, do início do ano, que eu gravei uma entrevista com uma autora de literatura erótica, que nós conversamos sobre isso. Deixa eu fazer eu tô fazendo aqui o unboxing de um livro que eu comprei na pré-venda, que é o terceiro livro dos Mistérios de Bow Street, da Lisa Kleypas. Eu tô numa vibe, porque ano passado o gênero que eu mais li foi romance de época. Todo mundo acha que eu vou ler mais romance hot, né? Romance de época tem conteúdo de sexo, mas foi romance de época e a tendência é ser esse ano também, tá aqui. Prometida por um Dia, é o livro 3 da Lisa Kleypas. Eu acho as cores escolhidas para essa série aqui, os dois primeiros livros, são lindas, dá um tom bem, né, mais sombrio e tal, de mistério. Aqui são 268 capas, 268 páginas. É um livro da editora Arqueiro e tem aquela padronagem de diagramação. Veio de brinde, deixa eu ver aqui, um marcador. Eu não sei se foi um ou se foi mais. Nossa, esses plásticos aqui são péssimos para tirar o marcador. Acho que foi mais de um. Ah, o marcador você destaca aqui, ó. É um para cada livro. Aqui são os 3 marcadores. Deixa eu destacar. Eu adoro. Sempre que tem, quando fecha uma trilogia, a Arqueiro faz muito isso. Quando fecha uma série, uma trilogia e tal, eles mandam os marcadores ou os imantados ou esses marcadores da série toda, assim, em papel. E aí eu acabo comprando na pré-venda porque eu quero todos eles. Eu fiz isso na trilogia Bevelstoke, que era os imantados, e na série O Clube dos Sobreviventes. Falar nisso, eu queria muito falar sobre essa série, porque fechou assim com chave de ouro essa série. Eu tô apaixonada. Se você não leu, leia, porque essa série tá tudo de bom. O último livro tá maravilhoso. E eu tava olhando, esse é o vlog 27, né? É o vlog 27. O último eu falei que era o 25, não, mas era o 26. Eu tô perdida nas contagens. Aí o próximo livro, eu tinha botado ele a primeira vez na minha wishlist, na minha sacola. Ele tava com uma pré-venda com preço barato, a primeira vez que ele entrou na pré-venda. Aí eu coloquei na sacola, no dia seguinte ele aumentou quase 15 reais. Eu falei, não, desisto. E aí ele baixou de novo,
tipo, 1 mês e meio depois. Aí eu consegui comprar, que foi o Procure nas Cinzas, do Charlie Donnelly, pela Fara Editorial. Eu compro esses livros porque eles não têm e-book. Apesar de que eu tô lendo esses livros junto com os audiobooks no Storytel. Esse aqui eu ainda não sei se já entrou, mas no Storytel, se você assina o Storytel, ou se você nunca assinou, você pode... Eu vou deixar o link do Storytel lá na descrição. Você pode ter, eu acho que 14 dias grátis. Ou 1 mês grátis, eu não sei. Mas o Storytel, ele não é caro. Ele tem todos os livros do Charlie Donnelly em audiolivro. E é muito legal a narração. Eu já li, eu faço assim, eu pego o livro físico e pego o audiobook. E aí, quando eu não tô afim de ler o livro junto com o audiobook, eu fico só escutando. E é muito legal para acompanhar. Aqui são 349 páginas. Eu sei que o pano de fundo dessa história é o 11 de setembro, então eles aproveitaram aí os 20 anos do 11 de setembro, né? Eu acho que pra quem tava vivo na época, pra quem já era um adolescente ou pra quem já era mais velho, é difícil você não se lembrar o que você tava fazendo na época do 11 de setembro. Eu lembro que eu tinha acabado de acordar quando bateram na primeira torre e meu pai chegou ligando a TV, avisando o que tinha acontecido. Aí a gente ligou, tava ao vivo, e aí a gente viu bater o avião na segunda torre ao vivo. E a gente achava, parecia cena de filme, assim, a gente não tava acreditando que aquilo tava acontecendo de fato, sabe? Foi uma coisa, assim, muito surreal, porque esse tipo de coisa não acontecia, né? Tipo, tinha atentado terrorista, mas não nesse nível, tipo, bater um avião numa torre, sabe? Uma coisa bizarra. Mas enfim, tá aqui, Procure nas Cinzas. Aí, como ainda tava na pré-venda, veio uma sacolinha meio furreca, porque eu não gosto dessa... Quando as... Não é meio furreca, a sacolinha é boa, mas quando a alça ela é muito curtinha, sabe? Eu acho que fica ruim assim, ó. A alça é curtinha demais. Mas enfim, tá aqui. Eu adoro uma sacola de pano de qualquer forma, porque eu uso pra ir no mercado, eu uso pra ir na farmácia. Aí um livro que demorou uma década pra chegar, porque esse livro eu comprei em março. Eu não sei, teve uma promoção aí da Amazon, que foi numa daquelas que você comprava, que tinha lá aquelas promoções de livros importados. Aí eu aproveitei um que tava na pré-venda, que vocês sabem que eu evito comprar os livros capa dura, porque, né, são quase R$200 agora. E aí eu compro em brochura, que é o primeiro livro de uma série da Kerri Maniscalco, que é aquela autora da série Rastro de Sangue, que é o Kingdom of the Wicked, que é o primeiro livro, acho que é de uma trilogia, que parece ser bem interessante. Eu gostei bastante da premissa, então demorou esse tempo todo pra chegar. Não sei se já saiu o segundo livro da série. Faz tanto tempo que demorou que eu já nem lembro mais a sinopse, mas parecia bem legal, uma coisa assim meio sombria e tal. E aí, essa capa tá linda. Olha que capa linda. E ela tem como é que é o nome? Um alto relevo aqui, uma coisa meio, né, dourada. Aqui Daí quantas páginas? Aqui os livros da série Rastro de Sangue. Eu tô doida pra que chegue agora o último, que é o Capturing the Devil. E aí tem esse Becoming the Dark Prince. Eu tô doida pra que chegue logo, porque tá muito legal. Ela tem quantas páginas? 372 páginas. Aqui já tem o iniciozinho, o preview do próximo livro da série, que é Kingdom of the Cursed.
Eu amei essas capas, cara, elas estão muito lindas. Imagina o livro capa dura. Deve estar uma coisa maravilhosa. Aí, eu li os livros da Spring Read. Mas eu comecei os livros da Spring Read antes da Spring Read, né? Mas enfim, deixa eu falar sobre o que eu li. Eu comecei um pouco uns dias antes da Spring Read, porque eu tava muito ansiosa, eu tinha poucos livros pra ler em setembro, né? Vocês viram na minha tibiara, eu botei, comparado com o que eu costumo ler, eu coloquei poucos livros pra ler, porque eu não queria botar muita coisa, e a Spring Read, ela ficou bem no meio de setembro, né? Então eu não queria inchar ali o que ia ler. Então aqui tem o Crazy Stupid Bromance, da Lyssa Kay Adams, que é o terceiro livro daquela série O Clube do Livro dos Homens, que é o The Bromance Book Club. E, cara, esse livro é uma delícia! Assim, o primeiro livro é um chuchuzinho, é muito legal, mas o segundo e o terceiro são fantásticos. Por quê? Ele já fala sobre aquela questão da masculinidade tóxica, mas o tema ele vai se aprofundar, porque vai entrar ali no segundo livro a questão do assédio moral no trabalho, do assédio sexual no trabalho, né? Aquela coisa meio Me Too, movimento Me Too. E aí tem os personagens ali que o mocinho ele sabe lidar um pouco mais com a sua inteligência emocional do que a mocinha, porque a mocinha não teve exemplos de casais, um exemplo de casal emocionalmente saudável dentro de casa, né? Então ela tem essa dificuldade de falar sobre sentimentos. Já o mocinho também não teve, mas por causa, ele é um dos fundadores do Clube do Livro dos Homens, então por causa da descoberta dele sobre a leitura de romances, ele consegue falar um pouco mais sobre sentimentos, isso é muito legal. Daí o segundo livro, ele envolve um desses caras que meio que ali orbita nesse Clube do Livro dos Homens, mas ele não faz parte ativamente do Clube do Livro dos Homens, né? Estão querendo arrastar ele pro clube, mas ele ainda não faz parte. E a mocinha, ela é uma das amigas ali das outras mocinhas dos outros livros, e ela também foi uma das assediadas pelo mesmo patrão da mocinha do segundo livro, né? Ela teve uma participação muito importante no segundo livro e ela é muito ativa na comunidade com relação às vítimas de assédio sexual. Ela usa o café dela para encontros de vítimas, né? Para elas se conversarem, para elas se sentirem num lugar seguro para conversar sobre isso. E, cara, esses temas, a forma como eles são lidados é muito legal. Eu tô amando essa série. Agora em outubro eu coloquei a quarta, mas eu na minha concepção, eu acho que ainda vai sair um quinto livro. Mas olha, eu não vejo a hora desses livros saírem em português para eu poder falar mais sobre eles, para eu poder panfletar, porque homens falarem sobre sentimentos, porque homens lendo romance. Não, cara, são homens tendo contato com sentimentos, porque eles são educados a não falarem sobre isso, sabe? Aliás, não é que eles são educados, eles não sabem falar sobre isso porque o homem não fala sobre sentimento e não sabe ensinar como falar sobre sentimento, né? Então, homem se sente melhor falando com homem. Como é que eles vão se sentir bem um falando sobre o sentimento com o outro? Então, isso é uma cadeia. É muito, 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 muito legal. Falar sobre masculinidade tóxica, o quanto isso influencia no mundo das mulheres também. Isso eu tô adorando. Dá pano pra manga, dá pra fazer muita discussão. Eu acho que quando fechar essa série a gente pode fazer aí uma resenha e fechar uma discussão, fazer aí uma live de discussão sobre isso. Vale muito a pena, mas eu quero a série inteira porque eu acho que vai ter muito mais conteúdo pra gente falar. E aí, eu li o livro de capa branca lá, O que Acontece em Londres, da Julia Quinn, o segundo livro da trilogia Bevelstoke.
E aí, esse livro tem um quê de... Porque o mocinho, ele trabalha ali no departamento de guerra, só que ele trabalha com tradução, ele sabe falar russo, aí tem um príncipe russo aqui, a mocinha, esse príncipe russo também interessado na mocinha, aí estão achando que esse príncipe russo é um suspeito ali, e tem esse quê de mistério, essa coisa meio, né, investigação. Mas a mocinha, ela é muito doida, sabe? Ela já era doida no primeiro livro, e agora nesse segundo, mas é legal porque eu gosto quando o romance é construído primeiro fazendo... quando primeiro aparece a amizade, depois o... Não que eu não goste do Instalove, mas eu gosto também quando vem primeiro a amizade, eles têm aquela amizade gostosa e depois vem aparecendo ali, ele já tem a atração, mas vem aparecendo ali o carinho, né? Vem aparecendo ali o amor. Eu acho muito legal, essa série aqui é uma delícia e eu tô esperando agora para ler o terceiro. Um livro que eu já tô no finalzinho aqui, ó, que eu falei que eu ia ler ele durante a Spring Read, mas que eu sabia que eu não ia terminar a tempo da Spring Read, porque ele é um livro que tem uma velocidade diferente, uma dinâmica diferente, né? Porque ele começa com contos esparsos, né, dispersos, e aí tem a história, e ele começa a conectar esses contos com a história em si, do meio pro final. Porque esse livro é uma ode à literatura, é uma ode à contação de histórias. Ele fala sobre o mundo da ficção, o mundo da contação de histórias, né? O mundo das histórias, o mundo da ficção, o mundo da literatura. É muito bonito, ele é muito poético e tem umas coisas interessantíssimas. Fala sobre narrativa, né? Ele faz a analogia entre os jogos e a literatura. É muito legal, mas como ele vai alternando entre os contos, que são as histórias, né? Essas histórias contadas aí nesses livros na biblioteca, porque ele tem um pano de fundo, uma grande biblioteca. E a história em si, ele tem essa velocidade, essa dinâmica de leitura um pouco diferente. Então ele não é aquele livro que você vai ler assim, papum. Pode ser que você leia muito rápido, porque a parte que se desenvolve a história de fato, ela é muito dinâmica, sabe? Ela tem um mistério ali que é muito intrigante, que te instiga mesmo ali a você querer descobrir o que tá acontecendo logo, você quer pular as histórias, os contos ali que intercalam essa história principal, essa trama, mas vale muito a pena porque depois tudo vai se encaixando ali, os contos, e cara, tá muito, muito legal, mas eu tô gostando de ler devagar, porque você vai absorvendo, sabe? A história vai entrando em você, você vai pensando nela. É o tipo do livro que eu leio à tarde e de noite eu ainda tô pensando nela, sabe? Tá muito, muito, muito legal. E é basicamente isso. Ah, eu comecei a ler Lendários, mas eu tô lendo no Kindle, que é... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui de quem é. O Lendários é o primeiro livro da série Lendários, né? Que me parece que vai ser uma trilogia, que é da Tracy Deonn. E, cara, tá muito legal. Eu ainda tô em 37%, mas já tá uma loucura. Eu não sei se eu vou aguardar a publicação em português. Eu acho que sim, porque... Não sei, né? Porque eu tô com muita série em andamento, principalmente de fantasia. Mas, olha, tá chuchu. Tem hora que, como tá no Kindle, tem hora que eu tô, assim, com a cabeça um pouco pesada, eu boto pra Alexa do celular falar, porque aí fica mais emocionante ainda. Apesar dos nomes ficarem trocados com aquilo que fica na minha cabeça, tá muito, muito, muito legal. Aí também eu tô lendo O Professor, que é a nossa leitura conjunta do mês, né? O Professor da Charlotte Brontë. E ele é bem diferente de Jane Eyre, apesar de ter aquela mesma carga de falar dos preconceitos da sociedade, né?
falar do que a sociedade tem de pior ali, mas eu achei ele mais lento. É o primeiro livro da Charlotte Brontë, eu achei ele um pouco mais lento do que Jane Eyre. Ele tem o ponto de vista de um homem, né, de um cara que acaba... Ele fica procurando o que ele vai ser na vida, mas ele acaba se tornando um professor. Em Bruxelas, não se passa no Reino Unido. E é por onde eu tô ainda, né? Ele vai contando ali do dia a dia dele numa escola de moços e numa escola de moças. E ele vai falando ali das diferenças e tal. Tá bem interessante, mas não tem essa mesma dinâmica de Jane Eyre. Jane Eyre, ele é muito mais fluido. Mas tá legal sim, eu tô gostando bastante, tô anotando bastante coisa. E por enquanto é isso. Eu acho que vai ser o vlog todo falando sobre isso. Até mais! Então, eu fiquei uns bons dias aí sem gravar, sem postar, sem mexer em nada, porque eu fui derrubada mesmo pela segunda dose da vacina. Mas estou imunizadíssima agora, né? Eu senti até dor no braço, que eu nunca sinto quando eu sou vacinada por qualquer vacina. Eu nunca sinto dor no braço. Dessa vez eu tive que fazer compressa de gelo, porque, né, estava doendo pra caramba. Mas a Pfizer, né, me derrubou. Mas eu estou imunizada, 100% imunizada. Viva o SUS, defenda o SUS. Então, eu vim aqui para terminar este vlog, este pequeno vlog, com atualizações das leituras que eu terminei em setembro, né? Da Spring Read, da LC, do canal. E só. E pra dar uma dica, eu não assisto filme de terror, né? Óbvio. Mas eu fiquei com muita vontade de assistir um filme de terror de uma dica que eu ouvi num podcast, porque eu achei muito engraçada a sinopse. E eu vou dar a dica para vocês. Se vocês assistirem, me digam o que vocês acharam, porque eu achei a sinopse muito legal. O nome do filme tá na Amazon Prime, o nome do filme é Bingo Hell, porque a sinopse é que velhinhos, né, começam a matar depois que um bingo é fechado. Olha que sinopse maravilhosa para um filme de terror. Vocês não acham? E aí eu queria ver se alguém assiste pra depois me contar como é que foi, porque, né, filme de terror a pessoa aqui não assiste, então... Mas vamos lá. Eu li A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist, a mesma autora daquela HQ A Origem do Mundo. Esse aqui tem um apelo mais filosófico, A Origem do Mundo, ela tem um apelo mais histórico, na minha opinião, né, um apelo mais histórico, um apelo mais antropológico. Esse aqui tem um apelo mais filosófico, fala sobre a nossa relação com o outro, né, os nossos... Como a modernidade, as redes sociais, a internet está moldando os nossos relacionamentos, né? Como isso está afetando a nossa vida a dois. Tem um aspecto muito filosófico e é impressionante a maneira como ela lida com questões profundas, tanto na Origem do Mundo quanto como esse, de uma maneira leve. Ela utiliza de quadrinhos com muitas informações, mas é meio cheio, né? Você não é uma leitura que você vai fazer assim em uma hora, como a gente normalmente faz no quadrinho, mas, cara, você aprende muito com os quadrinhos dela. Eu tô, assim, apaixonada por essa autora e eu quero tudo dela agora. Tudo que sair dessa Liv Stromquist, eu quero. Aqui, ó, o amor nos tempos do capitalismo tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Muito, muito, muito legal. Leva a muitas reflexões boas e eu adorei. Aí eu entrei numa leitura conjunta que no final das contas eu nem participei da discussão. E olha que eu terminei a tempo, né? Mas enfim. E eu li muito rapidinho, que foi o Lendários, né, o primeiro livro da trilogia Lendários, da Tracy Deonn, que esse é pela Intrínseca. E, cara, que livro legal, que fantasia sensacional. Ela é uma coisa meio young adult, né, porque os personagens, eles estão ali no college, que é aquela faculdade que você faz antes da faculdade de fato,
né? Você faz uma faculdade, você faz ali uns cursos antes de entrar para a universidade. Nos Estados Unidos é um pouco assim. E aí você tem ali uma história baseada nas lendas arturianas. É muito legal para quem gosta desse tipo de coisa, para quem gosta dessa coisa de clãs, ordens. É uma ordem secreta transvestida de, sei lá, de uma coisa como se fosse uma fraternidade comum, mas na verdade é uma ordem secreta que combate seres que aparecem através de portais, mas pessoas comuns não enxergam esses seres, sabe? Só quem faz parte dessa ordem. E essa ordem, as pessoas são linhagens que vão passando por genealogia, né? E é muito, muito legal. Eu terminei o livro já procurando pra ver se já tinha saído o segundo em inglês, mas não saiu e eu já tô agoniadíssima, mas já estou ali de olho, né, pra ver se vai sair logo em inglês, porque eu com certeza não vou aguentar sair tudo em português, já que eu peguei logo o e-book, aí eu não vou fazer coleção de livros físicos nem nada, então já vou ficar de olho. Mas eu indico demais, se você consegue esperar a série vir a tempo, tudo bonitinho, você gosta de uma fantasia assim bem estruturada, com muita aventura, magia, essas coisas, olha, eu indico demais Lendários. Aí eu terminei O Professor, da Charlotte Brontë, por essa edição da Príncipes. Eu fiquei muito surpresa com a qualidade da tradução, da edição da Príncipe, muitas notas de rodapé esse livro tem, muitas notas muito boas, as notas de rodapé. Eu fiquei realmente impressionada, eu gostei muito. Príncipes, vamos fazer uma parceria, porque eu acho que edições econômicas são uma grande porta para a acessibilidade da literatura, e eles estão investindo muito em livros clássicos, né? O Professor foi o último livro publicado da Charlotte Brontë, foi publicado póstumamente, mas foi o primeiro que ela escreveu, né? Ela só conseguiram publicar esse livro depois que ela morreu, mas ela tentou publicar esse livro ao longo da vida dela, desde que ela escreveu ele. Quando ela não conseguiu publicar da primeira vez, ela escreveu Jane Eyre. Se você ler O Professor, você vai ver a diferença gritante que é o primeiro pro segundo livro dela. Parece que o primeiro ela estava se segurando assim, ela estava com certo receio de como as coisas iam acontecer, como era. E no segundo livro, em Jane Eyre, ela falou, vou chutar o pau da barraca, vou escrever do jeito que eu quero mesmo. Sabe? Esse livro aqui, ele é um livro bom, mas ele é um livro muito mais contido, muito mais... Por exemplo, Jane Eyre é do ponto de vista de uma mulher, né? E esse aqui é do ponto de vista de um homem. Então eu acho que ela foi, com base nisso, tentar passar a opinião de um homem, como um homem pensa e tal, de um modo mais, digamos, sensato, não sei, mas de um modo mais contido, assim, sério. Talvez ela quisesse passar um livro sério, um livro, assim, com uma linguagem mais realista, talvez. Em Jane Eyre é uma coisa muito mais poética, muito mais floreada, tem coisas mais redundantes e tal, mas é muito mais bonito, né? Você se emociona muito mais. Esse aqui, ele é um pouco mais contido. Então, mas é um livro muito bom. Ele só não tem grandes plot twists, os personagens, eles são mais lineares, mas eu aconselho bastante você a ler. Ele tem, acho que umas 287 páginas. Se você gostou da escrita das Irmãs Brontë, eu acho que vale muito a pena ler esse livro, sabe? Quase todos os livros da Charlotte Brontë tem um quê autobiográfico. Esse aqui tem coisas, ela pegou coisas com base da vida dela, que ela morou em Bruxelas, né? Ela estudou numa escola lá, depois ela foi professora também, e ela se apaixonou por um professor lá, pelo diretor de uma escola. Só que ele era casado e já tinha filhos e tal. Eles não tiveram relacionamento nem nada, mas foi uma coisa que naquela época não pôde ser noticiado porque era um escândalo, né? Mas ela colocou isso no livro e tal.
E aqui fala da relação de professor com alunos, com alunas, né? Mas não tem relacionamento nem nada. Mas é muito interessante, eu gostei bastante de ver, porque eu já li Jane Eyre, de ver essa diferença, né, de estrutura narrativa, essa diferença de escrita, para ver como ela mudou, né, como ela cresceu. E agora eu quero ler os outros livros dela, porque e na sequência cronológica, né, para ver como é que foi esse andamento aí, né, que eu fiquei muito empolgada. A gente lá no grupo do Telegram, a gente se empolgou, né, lendo as Irmãs Brontë. A gente já leu a Senhora de Widefell Hall, da Anne Brontë. A gente leu agora o Professor, da Charlotte Brontë. Esse mês de outubro estamos lendo o Morro dos Ventos Uivantes. A discussão vai ser agora no final de outubro. Se você quiser aparecer, é só dar um alô lá no grupo do Telegram. O link vai estar aqui na descrição. E a gente dá um tempo, né? Porque a gente já definiu a leitura conjunta para novembro, que vai ser Misery, do Stephen King, que a gente aproveitou aquela promoção que teve do Stephen King, que os preços estavam bem baratinhos, as coisas aqui sempre caindo, estavam bem baratinhos não, né? Pra preço de Stephen King, tava barato. Daí a gente aproveitou, decidimos ler Misery, e aí mais pra frente, quem sabe a gente volte a ler as Irmãs Brontë pra fechar aí, né? Porque foi uma experiência incrível e a discussão foi muito bacana. Cleide, ó, a gente bateu muito papo mesmo. Ah, eu comprei a máquina, a Dolce Gusto. Comprei, depois eu vou mostrar pra vocês. Adorei a máquina, muito legal, muito gostoso os cafés, mas eu tive que comprar outras opções de chocolates e de chás, porque meu consumo de café acabou aumentando muito. Então eu tive que dar uma diminuída aí, comprei outras opções, chocolates e chás pra não tomar tanto café, porque o troço é bom, o troço é gostoso. Aí depois eu mostro pra vocês porque eu não tenho aquelas coisinhas bonitinhas pra você colocar as cápsulas, tá cheio de caixa lá na cozinha, porque eu ainda tô me adaptando com os sabores, quais são os melhores sabores. No entanto, até agora é o mocatino canela. Esse é top, top, top. E o chocotino é uma delícia também. Bom, tudo que chegou agora, eu vou deixar linkado lá na descrição. Se você se interessar por qualquer coisa do que eu falei ou por qualquer outra coisa, pode utilizar esses links. Uma coisa, só utilize os links e depois clica nos links e depois você coloca no carrinho. Não pegue os links com coisas já no carrinho, porque senão a compra não é válida pro link associado, tá? Você tira do carrinho, clica no link associado, no link do seu produtor de conteúdo, no meu ou de qualquer outro produtor, aí você bota tudo no carrinho de novo, porque só assim a compra vai ser válida, beleza? E não abra outra aba, tem que ser na mesma aba. É um rolê todo, né? Mas quando você for usar o link de algum associado, de algum produtor de conteúdo, tem que ser assim, tem que ser na mesma aba e só depois colocar as coisas no carrinho. Tudo bem? Então eu vou deixar tudo linkado lá na descrição. Você vai me ajudar muito se você utilizar esses links ou qualquer outro produtor de conteúdo, ajude ele. Não deixe todo o dinheiro pro Bezos, né? Pelo menos divida um pouco desse dinheiro. E vamos lá para os comentários, vamos conversar aí, me diga aí como é que está sendo o seu mês de outubro. Vai ter lives, eu não pude fazer live semana passada por motivos óbvios, mas vai ter live essa semana, vai ter as maratonas 12 horas nos sábados por causa da Darkwing, beleza? Então vamos ler, vamos aproveitar para ler juntos. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!